Então, vamos falar de Pierre Clastres, A Questão do Poder nas Sociedades Primitivas, texto deste fabuloso livro chamado Arqueologia da Violência. Clastres é provavelmente um dos antropólogos, etnólogos mais conhecidos, talvez por seu outro livro chamado A Sociedade contra o Estado, um livro que serviu de inspiração para uma série de políticas um pouco mais anarquistas, digamos assim, que desafiam a centralidade do Estado para a discussão do político. É sob esse ponto de vista, como veremos, que a questão do poder nas sociedades primitivas nos interessa. Alguém poderia pensar, bom, mas o que é que esse autor, o que esse texto especificamente estariam fazendo no âmbito de um antimanual de teoria política como esse aqui? Ou até mesmo por que esse texto, esse autor poderiam ser interessantes quando a gente pensa num curso de teoria política ou de teoria do Estado? Afinal, ele escreve um livro chamado Sociedade contra o Estado. Bom, é exatamente por isso que ele interessa. E a questão do poder nas sociedades primitivas é um texto bastante curto e que nós poderíamos tomar como verdadeiramente introdutório ao problema do político nas ditas sociedades primitivas. Essa expressão sociedades primitivas poderia soar, à primeira vista, uma expressão negativa, como se tratasse de um vocábulo inferiorizador, que nomeia as sociedades como involuídas, subdesenvolvidas, ou coisa que o valha. Mas, na verdade, ao reivindicar essa expressão sociedades primitivas, aquilo que Clastres está fazendo é justamente escovar a contrapelo essa negatividade e conseguir arrancar dessa negatividade involuída do primitivismo, das sociedades primitivas, aquilo que elas têm de efetivamente interessante, próprio e singular. Inclusive, certas características que poderiam ser muito úteis para que nós pensássemos sob um novo ângulo e um novo ponto de vista o problema central das democracias contemporâneas. De fato, sociedade primitiva vai ser um vocábulo ou uma expressão que definem as sociedades de acordo com a sua privação. E o próprio Clastres reconhece, na Sociedade contra o Estado, que a definição de sociedades originárias como primitivas dissimula, na verdade, a presunção de que o Estado seria necessário para a definição do vocábulo sociedade. Então, essas são sociedades geralmente pensadas como incompletas, como sociedades não policiadas, sempre construídas sobre uma falta que estaria por suprir. Ou seja, o próprio vocábulo sociedade primitiva, no singular ou no plural, envolve um preconceito que supõe o Estado como uma espécie de destino de toda e qualquer sociedade, e que não nos deixa imaginar que é possível pensar em outras formas de socialização que não passem pelo Estado e que, na verdade, o combatam ativamente. É aqui que está todo o interesse neste autor, que antes de ser um antropólogo e antes de ser um etnólogo, é um filósofo. Clastres é um filósofo de formação, que vai ser um dos alunos mais brilhantes e mais importantes do Claude Lévi-Strauss no momento em que a antropologia francesa estava se fixando como uma ciência à parte, com sua autonomia e com sua caracterização toda própria. Mas o fato é que os primeiros antropólogos tinham formações geralmente nas áreas humanísticas em outros lugares. No caso do Clastres, trata-se de um filósofo de formação. Mas bom, o que esse preconceito supõe? O que é que ele revela? O que Clastres diz ser uma fixação etnocêntrica inconsciente, como se para explicar toda e qualquer sociedade, nós, os brancos, ocidentais ou ocidentalizados, estivéssemos fixados numa espécie de modelo a partir do qual a sociedade só poderia se tornar pensável na medida em que estivéssemos na presença imediata do Estado. E isso, na verdade, revela uma incapacidade cultural de imaginar a sociedade sem o Estado. Revela também a interiorização do Estado na nossa cultura branca e ocidental, geralmente eurocêntrica, por origem ou por colonização, que interioriza o Estado como se fosse uma espécie de fé, de crente. É isso que nos leva a conceber as sociedades primitivas como sobrevivências anacrônicas, como sobrevivências que estariam à margem da história universal. Todo esse preconceito etnocêntrico seria revelador de uma convicção de que a história tem um único sentido, ela é unidirecional. Ou seja, todas as sociedades estão condenadas a percorrer
as etapas evolutivas, as etapas supostamente históricas e teleologicamente predeterminadas que conduzem da selvageria à civilização. E não se faz essa translação sem passar necessariamente pela forma do Estado. Mas o trocadilho que deve ser feito aqui para que nós possamos pensar para além disso é o seguinte: talvez não haja mais do que uma relação arbitrária entre o Estado de uma civilização e a civilização do Estado. O que Clastres quer dizer com isso? Talvez esta ideia, esta fixação etnocêntrica inconsciente que nos faz ter que pensar necessariamente no Estado para poder pensar a sociedade, talvez não indique um Estado mais civilizado de uma certa cultura ou de uma certa civilização, a não ser a partir de uma relação meramente arbitrária que vai ser combatida aqui. Então, Clastres está combatendo as formas do velho evolucionismo em cultura. Está combatendo, inclusive, os antropólogos marxianos, de extração marxista, que determinam as sociedades originárias como arcaicas e de maneira negativa. Porque, afinal, elas vão ser definidas como sociedades sem história, sem Estado, sem escrita e sem mercado. Será que isso se dá por incapacidade? Será que isso revela a miséria ostensiva em que vivem estes selvagens? Será que isso manifesta uma clara inferioridade técnica? Vidas inteiramente alienadas na busca de alimentos frugais para combater a fome incessante e presente nessas civilizações? Numa série de textos sobre economia primitiva, que na verdade remetem a outro teórico importante sobre o qual não falaremos, que é o Marshall Sahlins, o Clastres vai dizer que é óbvio que não, que muito pelo contrário. Basta você olhar para as tribos ameríndias, para as tribos indígenas do Brasil e da América Latina, e você vai perceber uma série de sujeitos que estão extremamente bem nutridos, que dispõem de uma riqueza e de uma variedade alimentar muito mais interessante do que os pobres, tristes, malfadados europeus, e que são tecnicamente muito mais adaptados aos meios em que eles vivem, digamos numa palavra só, a floresta, do que qualquer europeu, qualquer branco poderia imaginar. Então, tudo isso denota um movimento importante de translação. Nós passamos da afirmação evolucionista e teleológica de uma suposta superioridade europeia à visão do relativismo cultural. Ou seja, as pessoas que se aproximam das sociedades originárias devem abster-se de julgá-las, devem abster-se de hierarquizar essas sociedades em relação à nossa. E tudo isso em prol de uma certa coexistência entre as diferenças socioculturais. Porque o que acontece da década de 50 em diante é que as sociedades primitivas vão escapar, se não daquilo que seria o seu destino, o desaparecimento, geralmente por genocídio, pelo menos elas escaparão do exílio que as condenava na imaginação ocidental a uma tradição de exotismo muito antiga. Então, o que a gente entende por sociedade primitiva? E por que as sociedades primitivas têm alguma coisa a nos dizer sobre a teoria do Estado, que nos parece completamente contrária à própria noção de sociedade primitiva, na medida em que ela se define como uma sociedade sem Estado, sem história, sem escrita e sem uma série de outras coisas? É justamente na medida em que a antropologia mais clássica define o ser das sociedades primitivas desta maneira negativa que elas acabam escondendo um enigma que pode nos interessar. O ser das sociedades primitivas aí aparece associado a estas serem sociedades sem Estado. E o que isso significa? Isso significa que estaremos diante de sociedades cujo corpo não possui um órgão separado de poder político, como o nosso, por exemplo. São formações sociais irredutíveis. O que Clastres quer dizer com isso? Ele está se referindo ao fato de que essas sociedades se caracterizam por uma absoluta coincidência entre campo social e formas existentes do exercício do poder. Na nossa sociedade, as coisas funcionam mais ou menos como um ovo, né, que você quebra, existe a clara, ou seja, existe o campo social, e existe uma gema, um órgão de poder político separado da clara, separado do campo social, que vai exercer poder sobre todo este campo social. E aí a gente discute se na medida da sua legitimidade ou não, a partir de que mecanismos fictícios, se existe renúncia de certos direitos e de que maneira se daria essa transferência,
Ou seja, todo um papo aranha, que é aquele papo dos contratualistas safados, liberais, modernos, dos quais a gente já falou aqui nesse canal. As sociedades primitivas, por outro lado, detestam esse papo aranha. Elas são formações sociais e políticas irredutíveis. Ou seja, nelas, os órgãos de poder político não estão separados da sociedade. Eles nem existem como tais. Eles são diretamente instalados no campo social. Isso vai resultar, do ponto de vista de uma antropologia mais clássica, numa classificação das civilizações, das sociedades ou das culturas de acordo com a presença ou com a ausência de Estado. Nós chamaremos algumas sociedades como sociedades com Estado, e aí elas terão diversas formas, modos de organização estatais. Haverá sociedades organizadas sob a forma despótico-arcaica, sociedades organizadas sob modos de governo que são liberais burgueses, sociedades inclusive totalitárias, tanto fascistas quanto comunistas. E por outro lado, existe esse grande enigma que corresponde a dessas formações sociais irredutíveis nas quais nós não conseguimos discernir algo como um órgão de poder político separado do corpo social, as chamadas sociedades sem Estado. O que caracteriza as sociedades com Estado, que são as nossas, é o fato de que elas são todas divididas no seu ser. Essa divisão, esse dimorfismo, essa hierarquia, atravessa essa sociedade separando aqueles que dominam e aqueles que são dominados, aqueles que governam e aqueles que são governados. Portanto, elas se repartem em formações hierárquicas, em formações de dimorfismo de caráter social que se revelarão dimorfismos de caráter político. Por outro lado, as sociedades sem Estado são aquelas que ignoram essa divisão. As sociedades primitivas são sociedades sem Estado porque são sociedades homogêneas. Ou, para dizer numa outra palavra, na medida em que não há divisão, elas são sociedades indivisas no seu ser. Elas não possuem um órgão de poder político separado da comunidade. O poder não está separado do corpo social. Dito de outra maneira, isso significa que a esfera do social coincide termo a termo e plenamente com a esfera do político. O que é curioso para nós, brancos e ocidentais, ou branquizados e ocidentalizados, se manifesta justamente na aurora do pensamento grego e ocidental. Se a gente fosse reler o Aristóteles da política, se nós fôssemos reler como o aristotelismo viaja através dos tempos e da Idade Média cristã até chegar ao contratualismo e aos seus debates mais encarniçados, nós veríamos que a nossa cultura só conseguiu pensar o político através do social e o social através do político. O que Heráclito, Platão, Aristóteles têm em comum é justamente o fato de pensarem o social como a chave do político, e o político implica a divisão necessária entre os que mandam e os que obedecem, entre os que governam porque devem saber governar e os que obedecem porque não podem fazer nada de melhor e não sabem fazer nada de melhor, exceto obedecer. Isso está muito claro na política do Aristóteles. Onde não há o exercício do poder, onde não há uma divisão entre os que mandam e os que obedecem, os que governam e os que são governados, os que dominam e os que são dominados, não há sociedade. Há o infrasocial. Há aquilo que a tradição acabou chamando de estado de natureza. O que a gente vai ter que entender é em que sentido as sociedades sem Estado se formam. Por que essas sociedades são sem Estado? Será que é por inépcia, incapacidade, insuficiência? Ou pelo contrário, isso revela uma outra possibilidade, uma outra forma de vida, talvez das mais interessantes que nós podemos pensar? E que dispositivos são esses que são manejados ativamente por essas sociedades, construídos na composição do corpo social, que impedem que algo como o Estado, aquilo que Nietzsche chamava esta planta hedionda, cresça entre nós? É isso que a gente vai ver nos próximos vídeos.